Queridos, muito bom dia. Muito bom já de manhã cantar louvores a Deus, participar com vocês desse momento de adoração e preparar os nossos corações para continuar a ouvir a palavra de Deus. Eu sou muito grato pela realização desse acampamento. Havia um risco real de que não pudesse ser feito por vários motivos. Nós sabemos que outras instituições irmãs, elas têm cancelado acampamento nesse período, em parte, sem dúvida, por conta da situação financeira que nós estamos atravessando e também pela muita oferta. Tem muitos acampamentos sendo realizados nessa época do ano. O segundo semestre sempre é bem mais cheio do que o primeiro, em termos de atividade. E ninguém contava com o fator Dilma, né? Que iria afetar a economia, e de maneira que a gente tem que escolher bastante onde vai investir. Então, se você está aqui hoje, é porque foi uma escolha consciente e eu creio que você veio com um propósito realmente de aprender e ter comunhão e, naturalmente, ter um tempo de lazer junto com outros queridos. Então, muito obrigado pela sua presença desde já. O tema do acampamento, Pecados Intocáveis, tinha como objetivo tratar de algumas áreas da nossa vida que sempre precisam de cuidado e que requerem a nossa vigilância o tempo todo. Nós somos pecadores, pecado nos afetou, talvez de uma maneira mais profunda do que a gente imagina, e apesar de sermos justificados e perdoados em Cristo Jesus, a velha natureza permanece em nós. E ela sempre procura ganhar o controle da nossa vida, influenciar nossas relações, enfim. É uma luta que se trava no íntimo de cada um de nós até aquele dia em que nós estaremos livres disso na glória, quando o Senhor Jesus voltar, ou então logo depois da morte. Um dos pecados contra os quais nós temos que lutar a vida toda é a dureza de coração. E é sobre isso que eu queria falar nessa manhã. Eu sei que no programa estava escrito soberba, mas não tem muita diferença. Nós vamos ver isso à medida que prosseguirmos. E eu queria usar o texto de Hebreus, capítulo 3, de 7 a 19, como base do que eu vou falar, porque lá nós temos uma exortação a que tenhamos cuidado com a dureza de coração. E é uma advertência muito séria, e creio que se nós conseguirmos entender o que está sendo dito aqui e aplicar ao coração, nós podemos ter proveito e evitar esse pecado bastante comum, que é o endurecimento do coração diante da palavra de Deus. Nós vamos ler no capítulo 3, a partir do verso 7, porque do verso 1 até o verso 6, o nosso autor da carta aos Hebreus está falando a respeito da superioridade de Cristo com relação a Moisés. E uma vez feito isso, no verso 7, ele começa essa exortação que nós queremos ver juntos. Eu vou ler. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se, de fato, guardarmos firme até ao fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem Deus se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso,
senão contra os que foram desobedientes. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Vamos orar mais uma vez, pedindo que o nosso Deus nos ajude a entender essa advertência severa contra a dureza de coração e a incredulidade. Senhor, nós te louvamos mais uma vez pelo privilégio de nos encontrarmos aqui, cantar louvores ao teu nome, ter comunhão com os irmãos, aprender mais da tua palavra. Pedimos que teu Espírito Santo nos ilumine na compreensão dela, para que nosso tempo juntos agora seja um tempo de crescimento espiritual, sondagem de coração, mudança de vida, aprendizado. Pedimos, nosso Pai, que teu Espírito Santo conduza esse momento, bem como os demais que já foram efetuados até agora. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Essa passagem está baseada num dos eventos mais conhecidos da história do Antigo Testamento e da Bíblia, que é aquela peregrinação do povo de Israel durante 40 anos no deserto. Tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa sobre isso quando eram pequenos, né? Quem cresceu na igreja, na escola dominical, histórias e mais histórias a respeito dos 40 anos, começando com a abertura do Mar Vermelho, até os episódios do maná que caía do céu, da água que saía da rocha e assim por diante. A história é a respeito de como, debaixo da liderança de Moisés, durante 40 anos, o povo de Israel vagou pelo deserto, na planície do Sinai, ao redor do Sinai. Essa história está narrada no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e geralmente ela é usada outras vezes na Bíblia para mostrar a dureza de coração e incredulidade do povo de Deus. Essa história virou como um paradigma, é uma referência. Se alguém quer falar a respeito de dureza de coração, como hoje eu quero falar, então a gente vai lá para o povo de Israel. E aquele período de 40 anos, né, que se tornou emblemático de como um povo pode ter conhecimento de Deus e, de repente, joga fora todo esse conhecimento por causa da dureza do coração. Então, essa história é usada para isso, para nos advertir contra esses dois pecados, dureza de coração e incredulidade. O que é que aconteceu, não é? Debulhando aí aquilo que vocês, eu sei, já sabem, mas apenas para que nós nos lembremos. Deus havia libertado o povo de Israel do Egito através da instrumentalidade de Moisés. E isso por meio de grandes sinais e prodígios. Tem até uma série agora, acho que na Record, né? Os 10 Mandamentos, onde, eu não sei quem está acompanhando isso aí, ontem a Minka e eu, por acaso, vimos um capítulo, né, que era uma das pragas, que era a chuva de fogo, granizo e fogo. Então, são histórias bastante conhecidas, não é? bem difundidas e até usadas, virou filme, né? Tem um outro filme, né, que é o Êxodo. Eu não sei quem viu esse filme, que pretendia mostrar exatamente a saída do povo de Israel do Egito, estrelado até para um cara bonzinho, mas o filme parecia uma droga, né, pelo que o pessoal me falou. Eu nem quis perder tempo com isso aí. Mas o relato é muito claro. Deus foi buscar o seu povo, que estava escravo no Egito, usou Moisés, trouxe as 10 pragas sobre o faraó e o seu povo que se recusava a libertar, e o povo de Deus foi conduzido até a beira do Mar Vermelho, onde se deu aquele milagre, que é um dos milagres mais conhecidos da Bíblia. Moisés estende o cajado para o mar, Deus manda um vento durante toda a noite, pela manhã o mar se abre e o povo de Israel atravessa em seco o Mar Vermelho. E os egípcios, tentando, morreram afogados. O pessoal até brinca dizendo que foi o primeiro caso de batismo por imersão na Bíblia, né? Mas isso é brincadeira com os nossos irmãos batistas. Bom, depois que atravessaram o Mar Vermelho, Moisés... Tem algum batista aqui? Perdão, é só brincadeira de mau gosto, não liga não, tá? Depois que atravessaram o Mar Vermelho, Moisés conduziu o povo até o Monte Sinai. Se você olha no mapa, é logo ali, né? Passou o Mar Vermelho, caminha mais um pouquinho, chega no Monte Sinai. E ali Deus deu ao povo de Israel
outra vez, através de Moisés, a sua lei, em meio a grandes demonstrações de poder. A Bíblia fala que o Monte Sinai, aonde Moisés subiu, ele começou a arder, uma nuvem, a nuvem da glória de Deus pousou sobre o cimo do monte onde estava Moisés, trovões e relâmpagos o tempo todo e o som de trombeta, todo dia, trombeta soando, a ponto de que quem tocasse na base do monte era morto, tal a manifestação de glória com a qual Deus entrou em aliança com o seu povo e lhe concedeu a lei. Dali, o povo marcha para o norte e chega às margens da terra prometida, que era a terra de Canaã, que estava habitada naquela altura por 7 nações, 7 povos pagãos. E então o alvo era que o povo entrasse na terra como Deus havia prometido. Deus havia prometido dar aquela terra a Abraão, Isaque, Jacó e todos os seus descendentes. E ele tirou o povo do Egito exatamente para isso, para que o povo entrasse na terra prometida. Chegaram à beira da terra prometida, à margem do rio Jordão, do lado de cá o povo de Israel, do lado de lá as nações e a terra prometida. Moisés manda espias, 12 espias, para dar uma olhada, fazer um reconhecimento estratégico, recolher inteligência sobre os inimigos, para poder armar a melhor maneira de vencê-los, a estratégia de batalha. Mas o que é que aconteceu? Quando os 12 espias voltaram, trouxeram até um cacho de uva desse tamanho, né? Eles disseram, olha, a terra é maravilhosa, ela mana leite e mel, de fato Deus prometeu, o que Deus disse é verdade, a terra é frutífera. O problema é que os caras que moram lá, tudo dessa altura, a gente parece gafanhoto perto deles. São enormes, tem gigante lá, o pessoal armado, as cidades são muradas, eles têm exércitos organizados, carruagem, cavalo, tem tropa de infantaria. Nós não temos a menor chance contra esse povo. Nós acabamos de sair do Egito, a gente foi escravo 400 anos, a gente não sabe nem guerrear. E agora vamos enfrentar esse pessoal, esse negócio não vai dar certo não, nós vamos morrer nessa batalha. Aí só tiveram 2 que disseram, não, Deus vai nos dar a vitória. E vocês sabem quem são, Josué e Calebe. Os outros 10 desanimaram o coração do povo. Aí o povo começou a chorar. Foi um erro, a gente não devia ter saído do Egito, devia ter ficado lá, devíamos estar servindo a Faraó. Por que que Deus tirou a gente de lá do Egito para fazer a gente morrer aqui? E o povo se revoltou contra Moisés. Deus ficou muito brabo, não é? Deus ficou muito brabo. Deus chamou Moisés, chamou o povo e disse, vocês vão voltar para o deserto. E durante 40 anos vocês vão ficar rodando lá no deserto, até que o último de vocês morra, até que o esqueleto do último de vocês apodreça lá no sol. E os filhos de vocês é que vão herdar a promessa, por causa da dureza de coração de vocês, da incredulidade. Vocês viram tudo o que eu fiz, vocês viram como eu abri o Mar Vermelho, vocês viram a minha glória, vocês viram as pragas que eu mandei sobre o Egito, vocês viram a minha glória no Monte Sinai. E agora vocês não estão acreditando em mim, depois de tudo que eu mostrei, depois de tudo que eu dei a vocês, de tudo que experimentaram, vocês estão endurecendo o coração e não estão acreditando que eu posso cumprir essas promessas e dar essa terra a vocês? Não. Aí Deus diz, por causa da dureza do coração de vocês e da incredulidade, vocês não vão entrar nessa terra. Agora quem não deixa sou eu. Você diz que não quer, agora quem não quer sou eu. Então vocês vão passar 40 anos aqui nesse deserto e os filhos de vocês é que vão entrar na terra prometida. E durante aqueles 40 anos, na sua misericórdia, Deus ainda mostrou favor àquele povo. Deus deu o maná do céu, aqueles episódios que vocês conhecem, não é? A água da rocha, cura para as serpentes que estavam matando o povo, codornizes que caíram do céu. Mesmo assim, durante todo aquele tempo, o povo murmurou contra Deus, reclamou do maná. Não tem outra coisinha não, Deus, é só maná todo dia. Não dá para variar o cardápio não, só maná o tempo todo. Provocaram a Deus com os ídolos, eles tinham sido idólatras lá no Egito, trouxeram os ídolos com eles. E apesar de Deus ter mostrado que ele era o único Deus verdadeiro, eles continuaram a adorar os ídolos lá do Egito. Se prostituíram com as mulheres daqueles povos,
e finalmente eles não creram na palavra de Deus. Deus então deixou aquela geração toda morrer no deserto, sem entrar na terra prometida, no descanso que Deus havia dado, ou dito que haveria de dar ao seu povo. Essa é a história de Israel no deserto. E essa história é usada muitas vezes na Bíblia, exatamente para nos advertir, dizendo assim: não sejam como o povo de Israel. Não deixem o coração de vocês se endurecer e se tornar incrédulo depois de vocês terem visto todos os milagres, favores, experimentado tanta coisa que Deus tem dado. Essa é a advertência da Bíblia contra a dureza de coração. Eu quero ler duas passagens com vocês que usam essa história nos termos que eu estou dizendo. Eu vou começar com o Salmo 95, se você quiser acompanhar. Salmo 95. É um convite a louvar a Deus. Ele diz assim: vinde e cantemos ao Senhor. Esse salmo foi escrito 400 anos, uns 400 anos depois que o povo finalmente, os descendentes daquele povo entrou na terra. Estabeleceu-se a monarquia, Davi já era rei. Então esse salmo foi escrito lembrando aquele episódio lá no passado. Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rocheiro da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo, o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós ovelhas, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Aí vê só. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto. Massá e Meribá era o nome do lugar onde o povo se revoltou contra Deus e disse que não queria entrar na terra prometida, não creu em Deus e queria voltar ao Egito. Hoje, se ouvirdes a sua voz, isso é o salmista exortando o povo de Israel 4 séculos depois. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Verso 9. Quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Esse salmista aqui, eu não sei quem foi o salmo, ele não tem atribuição, talvez algum levita compôs o salmo. Ele recorda aquele episódio quando ele convida o povo de Deus a louvar, como nós estávamos louvando agora de manhã. Vinde, cantemos, louvemos ao Senhor, vitoriemo-lo com salmos, exaltemos o nosso Deus, Ele é o nosso Deus, somos ovelhas do seu pasto, nós somos povo da sua mão. Hoje, se vocês ouvirem a voz de Deus no meio do louvor, da adoração, não endureçam o seu coração como há 400 anos atrás os pais de vocês fizeram. E o que é que aconteceu? Eles não entraram no descanso de Deus. Então, é uma advertência contra a dureza de coração e contra a incredulidade. O apóstolo Paulo usou também essa passagem lá na primeira carta que ele escreveu aos Coríntios, capítulo 10. Se vocês quiserem aí me acompanhar. Diz assim, Paulo escrevendo aos Coríntios: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais, está se referindo lá àquela geração, estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Está fazendo referência ao fato de que, quando o povo de Israel saiu do Egito, aquela coluna de nuvem ia em cima, a Shekinah, a nuvem da glória e da presença de Deus. Os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Está se referindo à travessia do Mar Vermelho. Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então, aquilo foi uma espécie de batismo, não é? Foram batizados na nuvem, a nuvem estava em cima, e também batizados no mar, no sentido de que eles atravessaram o mar. Então, parece que Paulo está fazendo uma comparação aqui, não é?
aquele povo foi batizado, como vocês foram também. E quando foi o batismo daquele povo? Foi quando eles passaram no mar com a nuvem por cima, não é? Então, aí a gente até lembra aqui que quem passou foram as crianças, não é? Quem passou foram todos, todo o povo passou ali, todo o povo foi batizado. E o fato da nuvem estar em cima dá a ideia de aspersão, mas eu não vou forçar esse ponto aqui, tá? De qualquer maneira. Aí no verso 3 ele diz, todos comeram de um só manjar espiritual. Estava falando de quê? Do maná, não é? E a referência é o pão da ceia, não é? Paulo está dizendo assim, olha, aquele povo lá, ele teve os mesmos privilégios que nós cristãos temos. Eles foram batizados em Moisés, nós somos batizados em nome de Jesus, por isso nosso privilégio é até maior. Eles comeram do pão do céu, que era o maná, nós comemos do pão que representa o corpo de Cristo, que inclusive é superior. Verso 4. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Está se referindo àquele episódio em que Moisés feriu a rocha e saiu água. Paulo está dizendo que aquela rocha era Cristo e que aquela água simbolizava o seu sangue que nós tomamos simbolicamente na ceia. Que Paulo está dizendo, olha, aquele povo foi um povo que teve um privilégio muito grande. Batismo e ceia, como nós temos também. Ou seja, eles conheceram a Deus, eles foram informados, eles foram objeto da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Agora veja o verso 5. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles. Ele diz maioria porque teve duas famílias que escaparam, né? Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós. Lembra que eu venho dizendo o tempo todo aqui, né? Olha, aquele episódio é um episódio que a Bíblia usa para nos advertir sobre a dureza do coração. É o que Paulo está dizendo aqui. Aquelas coisas aconteceram como exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. E aí, Paulo fala da idolatria do povo. No verso 8, não pratiquemos imoralidade, como eles praticaram. Lá, eles se juntaram com as mulheres pagãs e praticaram imoralidade. Verso 9, não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles fizeram. Verso 10, não murmureis. O pessoal reclamava, só maná, estou com saudade dos alhos, dos repolhos e das cebolas do Egito, né? E Paulo diz, não murmurem, e alguns foram destruídos pelo exterminador. Verso 11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa de nós outros sobre quem o fim dos séculos tem chegado. Paulo diz, olha, aquilo que aconteceu lá, o registro daquilo foi escrito para nós. A Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito para nós cristãos. E as histórias que tem lá, elas foram escritas para nossa orientação. E essa história em particular tem uma lição. Qual é a lição? A lição está no verso 12. Aquele que pensa que está em pé, veja, não caia. O povo de Israel pensava que estava em pé, mas ele caiu. Aquele que pensa que está em pé, veja, não caia. Essa é a lição que Paulo está tirando. E aqui nós chegamos no nosso texto, né, o texto de Hebreus. Ele usa, o autor de Hebreus usa exatamente o mesmo episódio do povo de Israel, a sua obstinação, a sua peregrinação no deserto, como sendo base para uma advertência contra a tentação da apostasia. Só brevemente, vocês já sabem que essa carta aos Hebreus, ela foi escrita por um autor que nos é desconhecido, mas uma situação bem conhecida e bastante parecida com a situação do povo de Israel no Antigo Testamento. Esses cristãos a quem essa carta foi endereçada, eles estavam tentados a endurecer o coração, deixar de crer nas promessas de Deus e abandonar o cristianismo. Eles eram hebreus, eles eram judeus que tinham crido no Messias, Jesus Cristo, mas agora estavam sendo pressionados pelos seus compatriotas a voltar atrás. O autor da carta aos Hebreus vai usar o quê? Exatamente aquele episódio de Israel no deserto, para dizer, olha, tenha cuidado, porque se eles não entrarem no descanso por causa da dureza de coração, vocês também não vão entrar. Vocês não vão entrar no céu, vocês não vão herdar a vida eterna se vocês endurecerem o coração
e se vocês se tornarem incrédulos, exatamente como aconteceu com eles. Isso é o que o nosso autor nos diz. Então vamos dar uma olhadinha. Ele dá essa exortação aí no verso 7 do capítulo 3, que é o nosso texto. Até o verso 11, ele diz: cuidado para não endurecer o coração. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, e aí ele cita o Salmo 95, né, que eu já li para vocês. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação. Ele vai aí do verso 8 até o verso 9. Em que consistiu a dureza de coração? Qual foi o pecado de Israel, gente? E qual é o que pode ser o nosso? É ver as obras de Deus e se recusar a crer nele e obedecê-lo. É ver os sinais da graça de Deus, da sua misericórdia, da providência, do seu cuidado, participar do culto de Deus, entrar em aliança com Deus, ouvir as promessas de Deus e ainda assim se recusar a crer nele e obedecer. Esse tipo de advertência que está sendo feita aqui, ela não é para descrente, ela é para crente. Por quê? Porque o crente, supostamente, é alguém que conheceu a Deus, conhece a palavra de Deus, ouviu a voz de Deus, fez um pacto com Deus, foi batizado em nome de Jesus Cristo, já participou da ceia do Senhor e, apesar de tudo isso, ele não quer continuar a obedecer a Deus, seguir a Deus, fazer a vontade de Deus. Esse é o pecado da dureza de coração. Cuidado, diz o autor de Hebreus, não endureça o seu coração depois de tudo que você experimentou, depois de todos os privilégios que você teve e que distinguem você de outras pessoas. Nesse exato momento, mais ou menos metade da população do mundo nunca ouviu o nome de Jesus. E nós estamos nessa outra metade que teve não somente o privilégio de ouvir esse nome, mas de crescer numa cultura que foi influenciada pelo cristianismo. E mais do que isso, alguns de nós tivemos o privilégio de nascer em famílias onde cedo nós aprendemos a palavra de Deus. Fomos para a igreja, escola dominical, fomos batizados em nome de Jesus, ainda quando crianças. Tivemos todo esse privilégio. Então, essa exortação é para nós. Ela não é para o descrente, mas é exatamente para nós, que estamos, por exemplo, no dia de hoje, véspera de feriado, reunidos aqui nesse lugar, tendo o privilégio de cantar louvores a Deus e assim por diante. Então, endurecer o coração é você desprezar tudo isso, é você se acostumar com tudo isso, é você tratar essas coisas como sendo coisas rotineiras, você perder o enlevo, a paixão, o romance com Cristo, com Deus e com as coisas de Deus, e simplesmente virar uma rotina, é uma coisa mecânica que é feita de maneira ritual. O resultado, o autor aqui descreve nos versos 10 e 11, não é? Quando aquele povo endureceu o coração, aí ele diz que Deus se indignou contra aquela geração e disse: estes sempre erram no coração, não conhecem os meus caminhos. E Deus disse: jurei na minha ira, eles não entrarão no meu descanso. Deus se indignou, Deus os recusou, Deus se irou e Deus jurou castigá-los. O resultado, 40 anos de deserto e não entraram no descanso de Canaã. Deus estava para fazer a mesma coisa com aqueles hebreus, aqueles judeus cristãos que estavam se sentindo tentados a endurecer o coração para todas as advertências e promessas e voltar atrás. Eles haviam provado as obras de Deus, crido em Jesus, participaram da vocação celestial, participaram da ceia, experimentaram a graça de Deus. Se eles voltassem atrás, estariam provocando a Deus e Deus haveria de rejeitá-los e eles não entrariam no repouso celestial do céu. O que é que então eles deveriam fazer? Tudo bem, o quadro ficou claro, né? Aquilo que se repetiu, aquilo que aconteceu lá em Israel pode se repetir na história, pode se repetir com indivíduos, com gerações inteiras. Eu penso que isso que aconteceu na Europa, que hoje já é considerada pós-cristã, com o ferecimento da igreja, o esvaziamento das igrejas, eu creio que foi exatamente isso aí, saturou. Houve uma saturação no coração dos crentes, das igrejas, e eles simplesmente perderam a essência. Toda uma geração que ia para a igreja porque os pais iam, porque... É como no Brasil, né? Tem muita gente que diz que é católico e nunca nem foi na igreja, né? Não sabe nem o que é o catolicismo.
Mas também hoje já existe o fenômeno do evangélico nominal, não é? O evangélico não praticante. Se considera evangélico porque os pais são evangélicos, porque os avós foram evangélicos, porque a minha família vai para uma igreja evangélica. Então eu estou lá, minha namorada é evangélica, meu namorado é evangélico, eu estou de olho numa menina evangélica lá. Então, né, da mesma forma que aconteceu com o catolicismo no Brasil, está acontecendo com o evangelicalismo no Brasil também. E aí todos estes sinais e graças da parte de Deus, eles são menosprezados. O que a gente tem que fazer para evitar o endurecimento do coração? O que a gente tem que fazer para evitar que o coração se endureça? Aí, a partir do verso 12, o nosso autor nos dá algumas orientações. Tem duas, na verdade. A primeira é cuidar da incredulidade, verso 12. Leia aí comigo, olha. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. O nosso Deus é vivo. Ele não é uma entidade estática, ele não é um conceito intelectual, ele é uma pessoa. E nós temos um relacionamento vivo com ele, um relacionamento dinâmico, significativo. O que nos afasta do relacionamento com Deus vivo, ele está dizendo aqui, é um perverso coração de incredulidade. O nosso coração é tentado à incredulidade por causa da sua perversidade, como eu disse no começo. Nosso coração é corrompido pelo pecado. E uma das consequências é a incredulidade, que é a recusa a crer-se em Deus, apesar de todas as evidências que Deus nos dá, apesar de tudo que Ele nos fez. Quando nós deixamos o nosso coração perverso se impor e crescer dentro de nós, o resultado é a incredulidade. Isso nos afasta do Deus vivo. Por que a incredulidade nos afasta do Deus vivo mais do que qualquer outra coisa? Porque Deus é invisível. Você não vê Deus. Você não ouve Deus. Você não vê Deus. Você não fala cara a cara com Deus. Você não toca em Deus, como eu estou tocando aqui. Então só tem uma forma de você se relacionar com Deus, pela fé. Fé é a certeza das coisas que você não vê. É a convicção de fatos que se esperam, mas que não chegaram. Então, sem fé é impossível agradar a Deus ou se relacionar com Ele, porque é necessário que aquela pessoa que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Se o seu coração se endurece, se o seu coração se recusa a crer em Deus, então não tem a menor possibilidade de relacionamento com Ele. Como diz o nosso autor aí, cuidado que não tenha em seu coração a incredulidade que vai lhe afastar do Deus vivo. Uma pessoa pode estar frequentando a igreja, participando da igreja, está muito ativa na igreja, pode ser um pastor, mas ele não tem mais relacionamento com Deus vivo, por causa da incredulidade, a dureza de coração. Então, a primeira advertência que ele diz aqui é: cuidado com a incredulidade. A gente tem que vigiar o tempo todo, porque a tendência do coração não é crer, a tendência do coração é descrer. Nós somos mais tendentes à incredulidade do que à confiança e à fé em Deus. Então, você tem que ficar atento para não deixar que o seu coração se endureça e, de repente, você se veja questionando Deus, lutando contra Deus, se recusando a obedecê-lo ou até mesmo pensando que ele não existe. A segunda exortação que ele nos dá aqui, sobre o que fazer para evitar o endurecimento do coração, está no verso 13, e ele diz assim, olha, pelo contrário, quer dizer, em vez de deixar que a incredulidade apareça, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Qual é o antídoto para o endurecimento do coração? A resposta é a exortação mútua, que nós nos exortemos. Exortar significa encorajar através da correção e da repreensão. Isso significa exortar. Não é? Em termos práticos, você precisa de uma comunidade onde haja pessoas que sejam francas, honestas e corajosas o suficiente para chegar perto de você e dizer assim: tá, como está a sua fé?
essa sua atitude é uma atitude parecida com a daquele povo lá do deserto. Será que o seu coração é um coração que está ficando incrédulo? Nós precisamos cuidar uns dos outros. Isso é o que ele está dizendo aqui. Exortai-vos mutuamente para que nenhum de vocês seja enganado. A sutileza do pecado consiste nisso, que ele primeiro cega os olhos da gente, para a gente não ver que a gente está errado, e depois leva a gente para o erro. Ou seja, a pessoa está errada e ela não vê. Ela está sendo incrédula e ela não percebe. Eu preciso que alguém chegue para mim e diga: pastor, o senhor está sendo incrédulo. O senhor não está acreditando, o senhor não está seguindo os caminhos de Deus. Ou, irmão, esse caminho aqui é um caminho errado. Isso é uma coisa que nós precisamos fazer. Precisamos aprender a fazer na igreja isso. Vocês já me ouviram falar na igreja tantas vezes sobre isso. Se o teu irmão pecar, vai repreendê-lo entre ti e ele só. Vai falar com ele, em vez de ficar colocando no Facebook, ou no Twitter, ou no WhatsApp, né? Hoje eu vi um irmão pisando na bola. Assim que, né? Todo dia eu vejo o irmão pisando na bola. Minha mulher todo dia vê o marido dela pisando na bola. Vou colocar isso no Twitter, ou ficar falando com os outros, conversando. Você tem que ir na pessoa e dizer: nós somos irmãos, somos colegas de peregrinação. Essa exortação é necessária. Eu queria que a gente levasse isso mais a sério, que a gente se exortasse. Agora a gente fica cheio de dedo, né? Fica com medo. E às vezes é difícil, eu sei, porque tem gente que não recebe bem a crítica, né? Ou a correção. Não vou nem chamar de crítica, porque crítica tem uma conotação negativa. Mas tem gente que não recebe bem a exortação. Vai se sentir ofendido, ou vai ficar irritado, vai partir para a defensiva. Mas, infelizmente, isso já é um sinal de que o coração endureceu mesmo. Porque se o seu coração está aberto para Deus, você vai querer ser corrigido. Você vai querer que alguém lhe diga os seus erros. Você vai querer aprender e você vai querer crescer. Então, ele diz no verso 12, cuidado com a incredulidade. E no verso 13, exortem-se uns aos outros, se repreendam, se corrijam mutuamente, porque é a única forma de você evitar um coração endurecido. Você sozinho não dá conta. Você precisa de alguém que lhe ajude com isso aí. Porque nós pecamos e não nos arrependemos, ficamos incrédulos. E note que ele diz no verso 13, nós temos que nos exortar durante o tempo que se chama hoje, porque amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode não ter oportunidade, amanhã a graça já não está tão presente como hoje, mas é uma exortação diária. Essa exortação, ele fala aí do verso 14 a 19, ele diz, olha, que nós só vamos ser salvos se a gente perseverar até o fim. Veja aí o verso 14 e 15. Por que é preciso exortação? Porque nós nos tornamos participantes de Cristo, ou seja, nós só vamos herdar os benefícios de Cristo, a vida eterna, o novo céu e a nova terra, a justificação, a glorificação, tudo que Deus prometeu em Cristo, nós só nos tornaremos participantes disso se, de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Ou seja, só vai ser salvo quem perseverar até o fim. Se você mantiver aquela fé que você teve no começo. Lembra quando você creu? Aquele tempo maravilhoso? Novo convertido é uma bênção, né? Quando a gente encontra uma pessoa que acabou de se converter, ele quer ganhar um mundo para Jesus, né? Quer tocar fogo na igreja, quer ganhar os parentes, a universidade, a escola, no trabalho, né? Ele está em fogo, ele descobriu a verdade e está assim, animado. Aí o tempo vai passando, aí o cidadão vai se acomodando, né? Eu vou falar sobre acomodação espiritual hoje à noite. Mas o cidadão vai, e no fim, o coração dele está muito parecido com o que era antes. O nosso autor aqui, a Bíblia nos diz, Deus nos diz, que nós somos participantes de Cristo se nós mantivermos a mesma confiança que tivemos no início, aquela fé salvadora, aquela fé como uma criança, aquela fé simples em Deus. É verdade que à medida que o tempo vai passando, nós vamos descobrindo como cristãos determinadas questões que confrontam a nossa fé. Na universidade, na internet, conhecemos pessoas e nós precisamos fazer ajustes, precisamos entender como é que nossa fé se relaciona com o mundo.
Mas isso não significa que a gente tem que ser incrédulo, que a gente perde a confiança, porque se ficarmos firmes, é que nós, então, participaremos de Cristo. Nos versos 14 e 15, né? No 15 ele diz, ele cita, né? O Salmo 95, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ouviu a voz de Deus? Não endureça o coração. Ouça o que Deus tem a lhe dizer. Ouça a correção, a exortação. Porque o que é que aconteceu com aqueles? Verso 16, olha. Ora, quais foram os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Ou seja, quem foram aquelas pessoas que se perderam? Olha a história. Eles saem do Egito, atravessam o Mar Vermelho debaixo do poder de Deus para morrer nadando na praia, né? Morreram no deserto, 40 anos. Por que aconteceu isso? Resposta daqui. Eles tinham saído do deserto, do Egito, eles pecaram e eles foram desobedientes. Contra quem Deus se indignou? Verso 17, 40 anos. Foi contra aqueles que pecaram. E contra quem jurou que não entraria no descanso? Foi exatamente contra aquele povo. E qual foi a razão? Verso 19, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Eu vou terminar com uma aplicação aqui. Gente, o que a gente aprende disso tudo aqui? Sem dúvida, a primeira explicação, né, a primeira lição que eu penso que os textos que nós lemos, Salmo 95, 1 Coríntios 10 e Hebreus 3, é que a incredulidade é a raiz de todos os demais pecados. A incredulidade, a falta de confiança em Deus. Exatamente porque você não confia que Deus vai cuidar de você e que Ele vai fazer você feliz, é que você desesperadamente busca a sua própria felicidade. Se envolve com namoros que não são de acordo com a vontade de Deus. Na busca de ser feliz, sem acreditar que Deus vai lhe fazer feliz da forma certa, você se lança em busca da felicidade, tomando um monte de decisão errada. A incredulidade é a raiz de todos os demais pecados. Deus lhe prometeu que estaria com você, que cuidaria de você. Você não acredita nisso? Então você assume o controle da sua própria vida, começa a fazer besteira. Se você analisar a situação em que muitos jovens se metem, decisões que eles tomam, a raiz disso é a falta de confiança nas promessas de Deus. Mesmo depois que Deus mostrou tanta coisa e já deu demonstração de que Ele é poderoso para cumprir as promessas. E isso acaba sendo a causa de nós nos afastarmos de Deus. Quando eu falo afastar de Deus, é um afastamento íntimo. Externamente, nós continuamos executando os nossos deveres, tarefas e a rotina e o ritual evangélico. Mas no coração já nos afastamos de Deus. No coração já voltamos ao Egito. Não queremos a terra prometida. Como combater isso? Algumas recomendações práticas aqui para nós. Primeiro, eu acho que esse pecado intocável, né, da dureza de coração, do endurecimento do coração e da incredulidade, nós temos que reconhecer que isso é um processo sutil e que leva, às vezes, anos para se instalar no nosso coração. É um processo lento, gradual, onde a incredulidade vai conquistando terreno no nosso coração. Então, vamos imaginar, né? Você é crente em Jesus Cristo, tal, aí de repente na universidade, tal, o professor veio e disse uma coisa e diz, não, eu creio em Deus, né? Mas eu não acredito que Deus de fato criou o homem, não é? Está evidente de que tem algum problema aqui nessa área. Então, eu realmente creio no processo evolutivo, né? Eu creio em Deus, creio que Jesus é o Filho de Deus, creio na Bíblia, mas essa área aqui, eu já não creio, a Bíblia deve estar errada aqui nesse ponto. 1-0 para a credulidade. Aí vai outra área, né, onde você diz, bom, a Bíblia está dizendo que Deus vai cuidar de mim e que Ele vai me fazer feliz e tudo, mas eu só estou ficando doente, só estou passando por necessidade, passo por problema e tudo, então isso aqui não deve ser bem verdade, né? Eu continuo acreditando em Deus, em Jesus Cristo, mas isso aqui então 2-0 para a incredulidade. Entende? Você vai começando a ceder em áreas, é um processo sutil que ocorre durante anos, e de repente, quando você menos imagina, você é um ateu, você é um incrédulo, você está dentro da igreja, mas
A sua fé se resume a quê? Que existe um ser superior, né, que Jesus Cristo talvez seja o Filho de Deus, né, e que tem muita gente, tem muita gente na igreja assim, que já passou por um processo de endurecimento e de incredulidade. Isso é um processo lento, gradual, né? O diabo não tem pressa, o pecado não tem pressa, ele tem toda a tua vida para ele ficar fazendo isso. Então, você tem que reconhecer que esse é um processo sutil que pode acontecer no seu coração. Segundo, a coisa melhor que a gente pode fazer, lembrando do que ele diz aqui, hoje, né? A palavra hoje aparece várias vezes. Hoje, você tem que fazer isso. É a prática da gente resolver as coisas com Deus e com os outros na hora que elas acontecem. Quando o pecado bate na porta e você abre e peca, então não espera um dia, 2, uma semana, um mês, um ano para resolver aquilo. Porque à medida que o tempo vai passando, o pecado vai ganhando raízes. Ele vai endurecendo, é como um calo. Vai ficando cada vez mais difícil, como um câncer, um tumor que vai se espalhando. Então, uma prática boa da vida cristã é, na hora que você está convencido de que você pecou, que você errou, então resolve hoje, agora, não deixa passar. Confessa a Deus, se quebranta diante dele, se humilha, pede perdão, procura manter a consciência limpa e não entristecer o Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus com esse tipo de pecado. Outra orientação prática, gente, corrigir, exortar, admoestar os demais irmãos quando você perceber que ele está à beira de dar um passo errado. Como isso é importante e como é difícil de fazer. A gente se torna cúmplice por causa da amizade, né? Somos todos jovens, amigos, conhecidos, crescemos juntos, a gente acaba virando, a gente prefere se tornar cúmplice do que curador. Chegar e dizer assim, olha, eu te amo, nós crescemos juntos, somos irmãos, mas eu não posso ser cúmplice no que você está fazendo. Eu tenho que te dizer que isso está errado e que você precisa se arrepender e mudar. Então a cumplicidade no pecado não é boa. Não é boa. Em outras coisas, sim, né? Vamos ser cúmplices em fazer coisas boas, em nos divertir naquelas coisas lícitas, legal. Mas a cumplicidade no pecado não é bom. A Bíblia manda que a gente se exorte. E tem coisas que eu, como pastor Douglas, nós nunca vamos saber o que está acontecendo, mas você sabe o que está acontecendo com o seu colega. É sua responsabilidade. Não vai dar uma de Caim dizendo assim, por acaso eu sou o guardador do meu irmão? Não vai dar uma de Caim. É claro que você é responsável pelo seu irmão. Especialmente quando você vê que ele está próximo a endurecer o coração. Outra coisa que ajuda a gente a manter a fé viva é ler a Bíblia diariamente. Gente, não tem outra coisa. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Leitura diária. Quando a gente na igreja, a gente fica exortando, né? Gente, lê a Bíblia, gente, lê a Bíblia. Isso não é um clichê. Isso não é um jargão evangélico que a gente gosta de ficar repetindo para vender Bíblia na igreja, né? A igreja nem vende Bíblia. Não temos nenhum interesse financeiro que você lê a Bíblia todo dia, nós não ganhamos nada com isso. A preocupação é, de fato, com a sua vida. Porque a fé, ela se alimenta da palavra de Deus. Então, a leitura diária, você tirar um tempo, você tem tempo para isso, você sabe que você tem. Você pode cortar alguma coisa e tirar pelo menos 15, 20 minutos. O bom mesmo é meia hora que você lê a palavra de Deus, você ora, reflete sobre isso. Isso mantém a fé viva e a comunhão com Deus vivo. E, sem dúvida, orando em todo o tempo, pedindo a Deus, Deus, abre o meu coração, Deus, não deixa que meu coração se endureça. Deus, se eu tiver errado, por favor, manda alguém que me corrige, ou então dê que eu leia na tua palavra, que fique claro, que alguma coisa aconteça, que eu veja claramente que eu estou errado, mas você tem que cuidar do seu coração, porque o endurecimento e a incredulidade são pecados que nos perseguem diariamente. Eu tenho 61 anos de idade, 35 de crentes, não, 38 de crente. E até hoje eu luto com isso. Todo dia tenho que lutar contra a incredulidade e dureza de coração. Tenho que fazer isso. Tenho que ler minha Bíblia todo dia, vez após vez. Está toda riscadinha. Marcando, lendo, refletindo, orando. Leio a Bíblia com minha esposa. Refletimos juntos a respeito disso.
ela me corrige e eu a corrijo. Ela me corrige muito mais do que eu corrijo ela, pode ter certeza, né? Não é que ela é mais corajosa, mas eu erro mais do que ela, né? Então, se a gente não usar esses recursos práticos, você vai ficar um incrédulo solitário. E a advertência da Bíblia é muito correta. Nós nos tornamos participantes de Cristo se mantivermos a nossa fé até o fim. Até o fim. Só os que perseverarem, não é? Esses serão de fato salvos. Muitos caem à beira do caminho, no deserto, e o esqueleto fica apodrecendo no deserto, e os ossos branqueando ao sol. Muitos, não são poucos na história que fizeram isso. Que não seja nenhum de nós, mas você tem que cuidar. Esse é um pecado que nos assedia. Vamos orar, gente. Ó Deus, são advertências tão severas e radicais, mas porque radical é o nosso coração voltado para o mal. Eu peço que Tua palavra encontre abrigo no coração e na mente destes queridos que a ouviram nesta manhã. E se tem alguém que está nesse processo de endurecimento, de engano e de incredulidade, ó Deus, usa todos os recursos que o Senhor conhece tão bem para chegar ao coração desse querido, dessa querida. Dê que esse acampamento seja um momento de reflexão, de avivamento espiritual, de quebrantamento e de transformação. Senhor, ouve a nossa oração, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém.